Olá, senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso esquematizado artigo por artigo do Código de Normas do Estado do Paraná. E hoje vamos continuar as disposições pertinentes ao tabelionato de notas. Estamos, então, tratando do capítulo 6º do Código de Normas do Estado do Paraná, o capítulo 6º, tabelionato de notas. E vamos tratar aqui nesta aula especificamente da seção 4, procurações. Essa nossa aula, ela é a nossa terceira aula de notas. Só que eu vou começar uma nova numeração da aula. Como assim? Ao invés de eu colocar terceira aula, eu vou considerar, agora nas próximas gravações desse capítulo, a sessão. Então, essa vai ser a sessão 4, procurações. Eu vou gravar por sessões. Então, cada aula vai corresponder a uma sessão, exceto a aula 6, que nós teremos várias subseções, então serão várias aulas. Então, nós estamos na terceira aula, mas será a sessão 4ª. E, a partir das próximas gravações, vou considerar sempre a sessão. Então, agora vamos falar sobre a sessão 4, as procurações, a partir do artigo 680 do Código de Normas do Estado do Paraná. Deixa eu dar um foco aqui, talvez eu acho que não está tão bom assim, agora melhorou. Vamos aí, o foco, agora sim, está ótimo. 680. O que nós temos que saber a respeito das procurações no Código de Normas do Estado do Paraná? Então, os senhores que vão prestar a prova oral do concurso de cartórios do Estado do Paraná, os senhores devem dominar o Código de Normas. E esse nosso curso, ele busca auxiliá-los na leitura dessas disposições, porque não é todo mundo que, às vezes, tem paciência para poder ler artigo por artigo. Então, com essas nossas aulas, vamos aos poucos vencendo essas disposições. Então, procurações. Para os senhores dominarem esse conteúdo, os senhores devem se reportar antes ao Código Civil, nas disposições pertinentes aos contratos em espécie, já na parte especial, né? Na parte especial, o capítulo 10º do mandato. Opera-se o mandato é um contrato em espécie, quando alguém recebe de outrem poderes para, em nome desse outrem, praticar atos, administrar interesses. Qual é o instrumento do mandato? A procuração. Então, procuração é um instrumento do mandato. Instrumento do mandato. Então, os senhores devem aí se reportar aos artigos 653 e seguintes do Código Civil 2002. As procurações. E aqui nós vamos ter as diversas disposições pertinentes ao mandato. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração, outorgar mandato, né? Dar mandato, mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura de quem outorga, de quem confere, de quem transfere poderes, outorgante. Este instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado. Belo Horizonte, por exemplo, capital de Minas, de onde falamos. Qualificação do outorgante e do outorgado, qualificação subjetiva. A data, o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, nós temos aqui nesses artigos o conteúdo do mandato, a qualificação subjetiva,
a qualificação objetiva, que seria o objeto da outorga, o objetivo da outorga, a designação dos poderes, data, local, assinatura. O terceiro com que o mandatário tratar poderá exigir que é a procuração, traga a firma reconhecida. Então, aquele a quem foi outorgado o mandato ou mandatário irá administrar os interesses, praticar atos em nome do mandante, do outorgante, e aquela terceira pessoa que se relacionar com o mandatário, aquela pessoa a quem foi outorgado poderes, poderá exigir, caso queira, o reconhecimento da firma. Ótimo. Então, nós temos aqui todas essas disposições. Ainda quando se outorga um mandato por instrumento público, pode estabelecer-se mediante instrumento em particular, o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. E aí nós temos aí diversas disposições. O que nós temos no artigo 680? A procuração em causa própria, aquela procuração em que uma pessoa outorga mandato, poderes a uma outra. Então, nós temos o A, ele outorga poderes para B. Este é o mandante, este é o mandatário. O mandante e o mandatário. E aqui nós vamos ter esse contrato se instrumentalizando mediante uma procuração. O mandante ao mandatário. Poderes, outorga poderes para representá-lo em uma compra e venda de A, por exemplo, para B. Aqui nós temos um outro contrato, uma compra e venda. Vamos imaginar que uma senhora, ela mora naquela fazenda, ela tem uma certa dificuldade de locomoção, ela não pode se dirigir ao cartório de notas da cidade. Ela outorga, então, ao senhor B, que será o seu mandatário, para celebrar um contrato de compra e venda, por exemplo, em que ela própria vende aquela fazenda onde ela habita para ele, B. Então, teríamos A representado por B, vendendo a fazenda para B. O nome deste instituto é o contrato em causa própria. E o que diz o artigo 680 do Código de Normas do Estado do Paraná? O contrato especial em que se instrumentaliza mediante uma procuração, e essa procuração é o que nós chamamos procuração em causa própria, procuração em causa própria, que tem por objeto um determinado imóvel, deverá obrigatoriamente conter os requisitos da compra e venda, especificando-os: coisa, o preço e o consentimento. A coisa, o preço e
o consentimento. Então, e serão regidos pelas regras da compra e venda. Então, é isso que nós temos que saber quando estivermos a tratar de procuração em causa própria. Então, na segunda etapa, se os senhores, ou então em outros concursos de cartório, se lhes for pedido, requerido, que os senhores lavrem uma procuração em causa própria, os senhores terão que trazer elementos da compra e venda para os senhores terem uma procuração válida. Então, os senhores deverão indicar nessa procuração os poderes são outorgados para que se tenha para que se realize, se efetue uma compra e venda de determinado objeto, a fazenda, por determinado preço e expresso o consentimento para se celebrar a compra e venda de A para B. Não só, mas também um consentimento expresso para B ser o mandatário de A, que é o outorgante. E, além disso, nós temos as outras, todas as regras previstas para uma compra e venda, para uma escritura pública de compra e venda, nós deveremos aplicar mutatis mutandis, guardada a devida forma, vamos dizer dessa seguinte maneira, guardada os elementos pertinentes a cada um dos institutos, vamos dizer desta maneira, nós vamos sim ter os elementos da compra e venda na nossa procuração. Inclusive, neste momento, é o momento hábil para o recolhimento do imposto de transmissão. Então, nós temos aqui o imposto de transmissão, que seria, no caso, o ITBI, por exemplo, se for um bem imóvel, claro, o ITBI, nós vamos ter a transmissão e, neste momento em que nós temos a procuração, nós temos o recolhimento do ITBI, o recolhimento do tributo. Todas as regras pertinentes à compra e venda, nós vamos aplicar aqui à procuração. Vamos, então, tirar nossa foto. Artigo 681. O que diz o artigo 681? Vamos lá. 681. Ao lavrar escritura ou subestabelecimento, então nós vamos ter uma escritura ou então um subestabelecimento. Nós vamos ter uma escritura ou subestabelecimento na qual se utiliza, utilizando-se procuração ou subestabelecimento de outra serventia. Então, vamos colocar aqui procuração ou subestabelecimento de outra serventia. Então, ao lavrarmos escritura e subestabelecimento, tendo por base, utilizando-se procuração ou subestabelecimento que tenha sido lavrado em outra serventia, o que o notário deverá consignar neste texto? Notário consignará. O que ele irá consignar? No texto, a origem do documento, o número do arquivo e ainda a folhas em que um instrumento de mandato foi arquivado. Número do arquivo e folhas que
o instrumento foi arquivado. Então, é isso que nós temos aqui no 681. Quando nós formos, então, lavrar no Paraná uma escritura, ou então o subestabelecimento, e essa escritura, ou esse subestabelecimento, ele tem por base uma procuração, ou o subestabelecimento lavrado em outra serventia, nós obrigatoriamente deveremos constar no corpo dessa escritura ou deste subestabelecimento a origem do documento, o número do arquivo e as folhas em que o instrumento do mandato foi arquivado. Então, nós vamos trazer essas informações. O que o parágrafo 1º diz? Parágrafo 1º, então, senhores, por gentileza, vão seguindo. Especial cautela deverá ser adotado pelo notário quanto à validação da procuração ou subestabelecimento, lavrada em serventia distinta da localidade de residência das partes, ou que não coincidam com a localização do imóvel objeto da transação, casos em que se exigirá traslado ou certidões atualizados e no original. Então, quando se deve ter especial cautela? Especial cautela. Em duas situações, né? Quando a procuração, vamos colocar aqui, procuração, subestabelecimento, a procuração e o subestabelecimento lavrado em serventia distinta da localidade, lavrado, serventia diferente da localidade de residência das partes, da localidade residência das partes, ou então a procuração ou subestabelecimento em que não se coincida ou lavrado em serventias diferentes da localidade, ou então em que não há coincidência com a localização do imóvel. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse imóvel ele esteja localizado no município A. E aquela procuração ou aquele subestabelecimento, ele foi lavrado em B. Então, não há coincidência entre o local de lavratura da procuração e o subestabelecimento, ou o subestabelecimento, não há coincidência com a localização do imóvel. O imóvel está em A e a lavratura foi feita em B. Então, tem que se ter especial cautela nessa circunstância. Outra hipótese, o imóvel está em A e as partes também moram em A, elas residem em A, vamos colocar residência. Nessa situação, por que teria sido lavrado a procuração e o subestabelecimento em B? Em local diferente da localidade de residência das partes ou em que não há coincidência. Deve-se ter especial cautela. E aí, o que ocorre? O que deve ser exigido? Então, vamos colocar aqui que nessa situação exige-se traslado, certidões atualizados
ou no original. Então, é isso que nós temos no parágrafo 1º. Então, deverá se atentar especial cautela pelo notário quanto à validação da procuração, quanto à consideração daquela procuração ou subestabelecimento como válida, quando a procuração ou o subestabelecimento eles tiverem sido lavrados em serventia diferente da localidade de residência das partes, essa é a primeira situação, ou então, quando não houver coincidência do local de lavratura com o local de localização do imóvel. Então, nessa situação, senhores, deve ser exigido traslado ou certidões atualizados e no original. Traslado ou certidões. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º do artigo 681, ele diz o seguinte, que a validação das procurações, vou colocar a validação, procurações ou subestabelecimentos. Tudo bem. A validação das procurações e subestabelecimentos, de que tratamos no parágrafo anterior, será feita pelo sistema mensageiro. Será feita pelo sistema mensageiro. Poderá ser realizada, não será, poderá ser realizada pelo sistema mensageiro. E o que você vai adotar, o que você deve promover no verso dessa procuração que lhe foi apresentada. Então, você vai anotar no verso da procuração, no verso da procuração ou do subestabelecimento, o quê? Que ela foi validada pelo sistema mensageiro, segundo, data, terceiro, teor, informação recebida. Ok. Então, parágrafo 2º. A validação das procurações dos subestabelecimentos, ela poderá ser feita pelo sistema mensageiro e deve-se anotar no verso da procuração e do subestabelecimento que a procuração ou o subestabelecimento foram validados pelo sistema mensageiro. Em qual data ocorreu essa validação e qual foi o teor da informação recebida? O que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º ele diz: procurações e subestabelecimentos lavrados em outros estados da federação. Como ocorre essa confirmação? Vamos colocar aqui validação. Então, vamos colocar aqui procurações, subestabelecimentos, outros estados. Como ocorrerá essa validação? Então, nós temos essa resposta. Malote digital ou por comunicação telefônica ao tabelionato de origem. Então, vai ser ou por malote digital, ou então por comunicação telefônica. Comunicação telefônica ao tabelionato de origem por meio do número telefônico constante no sítio oficial do CNJ
ou constante na central notarial de serviços eletrônicos ou no DA. Então, malote digital ou comunicação telefônica ao tabelionato de origem por meio de número telefônico constante no sítio oficial do CNJ ou no sítio da SENSEC. Então, comunicação telefônica, o número do sítio, do site do CNJ ou no site ao tabelionato de origem. Ao tabelionato de origem, simples assim. Ao tabelionato de origem. Anotando-se aí o que vocês devem constar. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. O que nós devemos anotar? A validação. O que devemos anotar no verso do instrumento? Vamos colocar aqui. Anotar no verso do instrumento. O que eu devo anotar no verso do instrumento? De que houve a comunicação, que foi validada, houve a validação, essa circunstância, houve a validação. Ainda, o que mais? O nome da pessoa que prestou a informação, nome da pessoa que prestou a informação. 3. A função dessa pessoa que prestou a informação, função da pessoa. E 4 e 5. 4 é data e 5 a hora do contato telefônico. Então, nós temos aqui, quando a validação é de procurações de subestabelecimentos que são lavrados no próprio estado do Paraná, e aí nós vamos ter a validação pelo sistema mensageiro, devendo constar no verso da procuração ou do subestabelecimento essa circunstância que houve a validação pelo sistema mensageiro, a data da validação, em que se recebeu a confirmação daquelas informações e o teor da informação recebida. Se essas procurações e os estabelecimentos tiverem sido lavrados em outros estados, a validação ocorre ou por malote digital ou por comunicação telefônica, cujo número é aquele que consta no sítio do CNJ ou no sítio da SENSEC. E o que deve ser anotado no verso do instrumento desta procuração do subestabelecimento? O que vai anotar? Que houve a validação, é a confirmação desta circunstância, o nome da pessoa que prestou a informação, que validou a procuração, o subestabelecimento, a função dessa pessoa, a data em que ocorreu este contato telefônico e a hora do contato telefônico. E o que diz o parágrafo 4º? Ao arquivar a procuração oriunda de outra serventia, deverá o notário fazer constar o livro e a folha em que foi utilizado. Então, para nós encerrarmos aqui, vamos colocar aqui o parágrafo 4º, pequenininho. Arquivar procuração de outra serventia. Arquivar procuração de outra serventia. Ao se arquivar a procuração de outra oriunda, o notário deverá fazer constar o livro e a folha em que foi utilizada. Livro e folha em que
utilizada naquele tabelionato. Então, aquela procuração, ela serviu para a lavratura de uma compra e venda que se encontra em livros e folhas, ou então de um outro documento, um outro ato notarial qualquer. Você deve constar no arquivamento daquela procuração de outra serventia, o livro e a folha em que aquela procuração de outra serventia fora utilizada. O que diz o artigo 682? O artigo 682, ele diz que poderá ser lavrado o ato de revogação, de procuração, sem a presença do outorgado. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma procuração e essa procuração, ela será revogada. Essa procuração será revogada mediante um ato de revogação. Esse ato de revogação, ele poderá ser lavrado sem a presença do outorgado. Então, nós temos o A, que é o outorgante, que transfere para o outorgado B. Então, essa revogação é por um instrumento, claro, de mandato, né? Pela procuração, instrumento de procuração, a própria procuração. Instrumento do mandato, a procuração. Essa procuração, que é a procuração AB, ela pode ser revogada por A. A procuração AB, ela pode ser revogada por A sem a presença de B. Sem a presença de B. Sem a presença de B. Ainda que conste cláusula de irrevogabilidade. Ainda que conste cláusula irrevogabilidade. Pode ser revogada, ainda que conste cláusula de irrevogabilidade. Mas o que deve ser atendido? Desde que o interessado expressamente assuma a responsabilidade de promover a notificação da outra parte e de terceiros. Desde que, vamos imaginar, A se responsabilize em promover, desde que A notifique, o B ou terceiros interessados. B ou terceiros. B ou terceiros atingidos. Deverá constar e o parágrafo único, instrumento, procuração. Vamos colocar procuração. Simplesmente aqui, procuração. Procuração. Outorgante. Agora o parágrafo único diz o quê? O parágrafo único, ele diz que deverá constar no ato que o interessado foi alertado da imprescindibilidade da notificação e da responsabilidade civil pelo pagamento de eventuais perdas e danos. Então, o parágrafo único deve constar no ato de revogação, o que deve constar no ato que o interessado, ato de revogação, que o interessado, que A, vamos colocar aqui, A, foi alertado da imprescindibilidade da notificação A foi alertado da responsabilidade
responsabilidade civil por perdas e danos. Ótimo. Então, nós temos uma procuração em que A confere poderes a B, então A outorgante, B outorgado, e em segundo momento, essa procuração ela vem a ser revogada por A. Essa procuração é revogada em um ato de revogação. Isso pode ocorrer ainda que não conste a presença de B, ainda que conste cláusula de irrevogabilidade. Cláusula irrevogabilidade. Ainda que conste a cláusula de irrevogabilidade. E desde que A notifique o interessado, B, o outorgado, terceiros interessados. Nesse ato de revogação, é imprescindível constar que A foi alertado da necessidade de notificação, A foi alertado da imprescindibilidade da notificação e A foi alertado da responsabilidade por perdas e danos. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Pode haver a revogação? Pode, mas desde que A assuma a responsabilidade, desde que A notifique a outra parte, eu coloquei aqui B, ou então terceiros, né? B, ou então terceiros. Então, este é o parágrafo único e vamos encerrar aqui a nossa sessão 4 a respeito de procurações e já agora iniciamos a nossa sessão 5 a respeito de testamento na próxima aula. Então, muito obrigado e até agora a próxima aula.